Essa é a parte 2 do vídeo. Se você não assistiu a parte 1, o link está na descrição. Vai lá agora direto na descrição. Você vai ser direcionado para a parte 1. Na parte 2 diz o seguinte. Eu vou ler os versos de novo rapidamente, porque eu li pausadamente. E talvez lendo e explicando, para você que está lendo, conhecendo esse verso pela primeira vez, esse texto pela primeira vez, você não tenha pego as coisas, né? Ezequiel capítulo 13. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem no coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem o seu coração, o seu próprio espírito sem nada ter visto. Vamos destacar uma expressão aqui, porque são muitos detalhes. O apóstolo Paulo escreve 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, ninguém vos engane, quer por palavra, quer por espírito, e quer por carta, como se procedesse de nós. Verso 3. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre ruínas. Não subiste às brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do Senhor. Para ter peleja, aqui é guerra, para ter peleja tem que ter trombeta. No mesmo profeta diz que se tocou a trombeta, mas ninguém foi à peleja. O apóstolo Paulo, quando vai introduzir mais detalhes sobre o arrebatamento da igreja, em 1 Coríntios 15, ele fala: e a trombeta soará. Só que essa trombeta é a última, porque ele fala: e a trombeta soará, se referindo à última. Um pouquinho antes, num contexto imediato, ele fala: se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Se a igreja não vai ter batalha, e se trombeta não tem nada a ver com arrebatamento, por que o apóstolo Paulo pegou essas referências dos profetas e aplicou ali um pouquinho antes de falar do arrebatamento da igreja? A última trombeta traz o arrebatamento, mas o povo precisa estar preparado para a peleja. E para isso precisa ter trombetas. E com certeza isso faz parte do mistério, porque 4 festas se cumpriram, mas as 3 últimas não. A igreja quer entrar no tabernáculo? Quem que não quer? Quer ter o dia da expiação sobre ela. Mas e as trombetas? Para entrar nos tabernáculos tem que estar arrebatado. Para estar arrebatado, tem que estar com o corpo transformado, e aí você recebe a expiação dos pecados, chamado de dia da expiação nas festas, e redenção futura nas cartas de Paulo. Em Hebreus também, o próprio Jesus falou: dia da redenção no futuro, o dia singular, único. Mas para isso precisa ter trombetas, e aí se cumpre as festas. Mas tem pré-tribulacionistas que nem sequer a palavra festa sai da boca ao falar de arrebatamento. Em contraste disso, Paulo, quando fala de arrebatamento, fala de trombetas. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala de trombeta, 1 Coríntios 15 fala da última trombeta, e antes disso fala que tem uma trombeta que, dando o som certo, prepara a pessoa para a batalha. Mas ele fala: se a trombeta der som incerto, como o povo vai se preparar para a batalha? Verso 5. Não subiste as brechas, nem fizeste os muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme, ou seja, com vida, na peleja. Quando? No dia do Senhor. E Deus fala que vai ter punições para isso. Vamos em Zacarias 14. Já basta aqui, né? Já deu para perceber. Muito bem. Zacarias 14. Relembrando, Paulo fala do dia do Senhor em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Somando o que ele fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, com 1 Tessalonicenses 4, tem trombeta. Com 1 Tessalonicenses 5, o dia do Senhor vem como ladrão. Com 1 Coríntios 15, ele fala que tem trombeta, que tem que dar um som certo para o povo se preparar para a batalha, e aí ele fica firme. Somando com Ezequiel 13, tem que ficar firme para a peleja do dia do Senhor. Em 1 Coríntios 15, vai ter muitos detalhes ricos, né? Fala até da última trombeta. Zacarias 14, tudo isso tem que estar aqui.
Não pensa que não. É até os pés da estátua de Daniel 2, os 10 chifres da besta, tem que estar aqui, como eu já falei em vídeos passados. Eu só estou chamando as pessoas que estão me acompanhando para se lembrar dos vídeos passados. Zacarias 14, verso 1. Eis que vem o dia do Senhor, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que vem como ladrão, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Sim, está falando de Jerusalém, não está falando dos gentios. Mas o profeta Daniel profetiza que o anticristo vai para Jerusalém. Não tem nada de mais disso. Jesus está falando que o abominável da desolação estará em Jerusalém. Para que o escândalo? Tem pessoas fazendo um escândalo. Ei, Jerusalém! Cadê? É Jerusalém, irmãos. Ali é Jerusalém. É judeu, o povo. Não vai na onda desses loucos da internet. Eu não sei para que tanto escândalo. É uma coisa clara. O anticristo está indo para Jerusalém. O epicentro da grande tribulação é lá. Não tem escândalo nenhum nisso. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Ou seja, Deus está protegendo um povo aqui, mas outros estão morrendo, porque Jesus avisou o que tinha que fazer. Quem fez quem se deu por avisado, vai ter a sua vida salva. Verso 3, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Se o Senhor vai sair a pelejar, tem que ter trombetas. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Descerá dos céus. Arrebatará a igreja entre as nuvens, subirá para as bodas e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não é carta do apóstolo Paulo. E se ele tinha essa mentalidade, não teria complicação nenhuma. Poderia escrever e deixar algo limpo. Essas inferências que são falsas, está na linha pré-tribulacionista, e os que continuarem teimando com isso, estão sendo avisados. Os que continuarem teimando, rebater a verdade para a esquerda, rebate a verdade para a direita, faz o povo esperar uma promessa de que não vai acontecer, essas pessoas vão receber o castigo profetizado em Ezequiel 13. Os que caírem em si, se arrependerem e começar a preparar a igreja, tocando a trombeta com o som certo para elas estarem firmes, essas pessoas vão receber galardão. Nem todo pré-tribulacionista que anuncia a mensagem pré receberá a punição de castigo e de separação do Senhor, porque não é o tempo da grande tribulação. Mas quando chegar o tempo referido e isso afetar a igreja, Deus vai considerar. Isso está em Ezequiel 13. Naquele dia estará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. É tempo dos pés da estátua, é tempo dos 10 chifres da besta, é tempo de trombetas. E se ele veio, o sumo sacerdote está saindo do céu. Isso é o figurado, é a realidade. A figura era o sumo sacerdote no dia da expiação saindo do templo com os pecados do povo perdoados. E aí tem festa dos tabernáculos, onde todos querem entrar, mas não querem tocar trombeta. E se tocam, dão som incerto. Naquele dia estará aos seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que estará de frente de Jerusalém para o Oriente. Aí vai falar detalhes que vão acontecer. E Deus vai dar um escape para o seu povo. O monte vai se fender. Jesus colocou os pés no monte, vai se fender. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque os vales do monte chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, são referências aqui importantes. Reis de Judá. Então virá o Senhor meu Deus com todos os seus santos com ele. Presta atenção nisso. Um pouquinho acima, falou que os pés dele estariam sobre o Monte das Oliveiras. Mas não tem ninguém com ele, não é? Alguns versos depois, fala, então virá o Senhor meu Deus com todos os seus santos. Os pré-tribulacionistas dizem que aqui é a igreja que já foi arrebatada. E nesse ponto eu não posso discordar, só que eu posso dar um tom diferente, porque a banda não está tocando com a mesma nota. É a igreja, sim. E Jesus também fala que os seus santos anjos vai recolher os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, de uma extremidade até a extremidade do céu.
Marcos 13, Mateus 24. Só nesses 2 capítulos que tem isso. De onde Jesus tirou isso? De onde Paulo tirou o arrebatamento? Você tem que reconstruir a mensagem do arrebatamento pelas referências dos profetas. As referências dos profetas aparecem nas cartas dos apóstolos, do apóstolo Paulo, com as suas inferências, suas conclusões, para que a gente recebesse a revelação. Então, presta atenção, quando o Senhor está vindo, antes dele vir, tem que ter a voz do arcanjo. Ressoa a trombeta de Deus. E o Senhor descerá do céu. Como que Paulo entendeu que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? É um resumo, tá? Eu vou fazer um vídeo mais detalhado, mas só um resumo. Como que o apóstolo Paulo entendeu que o Senhor vai descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos? Os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados juntos. Claro que tem motivos, vários motivos para ele estar falando isso, mas ele está falando uma sequência. De onde ele tirou o arrebatamento? Eis o vírus que contamina a mente. O apóstolo Paulo tirou isso não dos profetas, de nenhum, porque é uma mensagem que não foi para eles, é única dele, do Cristo ressurreto, que apareceu para o apóstolo Paulo para revelar o arrebatamento do Novo Testamento. No Antigo não tem. E pior que leu, Arcanjo Miguel, trombetas, mas o que? Primícias. Tá, eu estou somando as cartas, né? Leu tudo isso e disse, não tem nos profetas. Só um vislumbre que não tem como comparar. Esse é o vírus. Mas aqui o apóstolo Paulo lendo isso, ele está vendo que o Senhor está vindo com todos os seus santos. Todos os seus santos, a igreja tem que estar aqui. Então os mortos que morreram em todas as gerações que haveriam de crer no Senhor, teriam que ressuscitar. E nem todos iriam estar mortos, porque em Daniel 12 diz, bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Resumindo, a mensagem é muito complexa, eu mesmo não entendo tudo, mas eu sei que ali está falando que vai ter pessoas vivas na vinda do Senhor. E de fato não é só ali, só que ali é muito claro. Porque ali no mesmo texto de Daniel 12, vai ter os mortos ressuscitando e por outro lado vão ter as pessoas que ficarão vivas. Somando tudo isso e levando para cá, você sabe que aqui os santos estão vindo com o Senhor Jesus. Tem que ter o arrebatamento da igreja. E Jesus já deixou um caminho mais adiantado para a gente em Mateus 24, registrado também em Marcos 13. Então aqui você vê o arrebatamento. Você vê que os mortos têm que ressuscitar primeiro, os vivos têm que serem transformados. Está relacionado com o dia do Senhor. Não está relacionado com 7 anos antes da grande tribulação. Aqui nós estamos reconstruindo o arrebatamento pelas palavras dos profetas. Você viu? É a vinda do Senhor, tem que ter toque de trombeta, tem que se cumprir, 1 Coríntios 15. A última trombeta tem que ter tocado aqui, como que eu sei? Sendo que não tem última trombeta aqui. Não tem aqui, mas tem nas festas. Tem nos profetas. Não pensa que é uma revelação do Novo Testamento. Tem nos profetas. E quando fala de trombetas, te leva direto para as festas. E festas não é só olhar a festa das trombetas em Levítico 23. Deus fez um trabalho tremendo com as trombetas. Tem vários ciclos de última trombeta que acontecem na lei, nos profetas, e elas sempre remontam um quadro profético para o futuro. Tá bom? É isso daí então, irmãos. Você já sabe o que fazer, comentário fixo na descrição. Talvez na primeira parte, comentário fixo. Vai ter instruções para os irmãos, na descrição também. Fiquem todos na paz de Cristo. Deus abençoe e até os próximos estudos, que vai ser relacionado a esses temas, tá bom? Deus abençoe.